Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Nosso assunto hoje vai ser sobre o perdão. Começando aqui em Gênesis e caminhando mais um pouco nos versos seguintes. Com nossas Bíblias nas mãos, vamos acompanhar este assunto. Como disse, nosso assunto hoje é perdão. Observando algumas coisas em torno disto, desde o princípio e até aquilo que possa ser útil hoje, considerando algumas palavras de Jesus ou mesmo parábolas. Em Gênesis capítulo 4, a narrativa que temos é quando nós temos Caim e Abel vindo a este mundo, e nessa sequência primeiro foi gerado Caim, depois Abel. Aí temos a história simples que ambos vieram apresentar ao Senhor alguma oferta, é o verso 3. E aconteceu que ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Muito bem, esta história que envolve esses dois irmãos, nós já conhecemos, já a história conhecida em modo geral, mas ainda que possamos ter alguém que ainda não ouviu, algum irmão ou irmã mais novos entre nós, consideremos isto. Eles procuravam de alguma forma agradar a Deus, cada um do seu jeito, Abel, Caim. Mas a palavra diz bem claro que Deus atentou para a oferta de Abel e não atentou para a oferta de Caim. Mudando as palavras, seria como se dissesse: Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Neste ato, o registro bíblico mostra para nós que Caim ficou irado. Ficou irado. Por que a sua ira? E contra quem era a sua ira? A palavra não dá detalhes. A ira dele era contra Deus, que não aceitou? Ou num impulso de inveja contra o irmão, a sua ira se levantou contra o irmão? Parece que esse segundo fato é mais fácil de entender. Quando, continuando a ler a palavra, temos a consequência da morte de Abel. Mas voltemos um pouquinho antes. Precisamos atentar na palavra de Deus, o verso 6. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Continua: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Até aqui. Nós não temos detalhes. Se ficássemos somente nestas palavras, se outra coisa não aconteceu, se Deus não teve uma palavra para
Abel, parece que Caim foi até privilegiado. A sua oferta não foi aceita, mas ele teve um contato, uma palavra da parte de Deus. Enquanto nós não vemos, perdoe assim essa fragilidade humana, Deus falando com Abel: Abel, aceitei a sua oferta, muito me agradou. Não está nada disso falado, que Deus tenha falado alguma coisa a Abel. Mas eu quero só frisar o outro lado, que Caim, sim, houve uma instrução de Deus. A sua oferta não foi aceita, mas Deus vem até ele e fala: Caim, se fizeres certo, você também vai ser aceito. Vai ser aceito. Eu diria, costumo falar quando trato esse assunto, que Deus abriu uma porta enorme. Que oportunidade! Era a hora do Caim. Deus, qual é o certo para fazer? Pronto, aí o diálogo continuava. Caim teria a instrução, andando na instrução de Deus, teria a bênção. A oferta aceita, a sua pessoa aceita, mas não vemos que Caim se deteve em dar atenção a Deus. Não se deteve. Deus falou como falou para o vento. Caim não levou em conta. Em ato seguinte, Caim mata Abel. Mata Abel. E observe que a intenção inicial era agradar a Deus. E o assunto já está longe. Já está muito longe. Abel é morto. Outra vez Caim é privilegiado pela longanimidade de Deus, porque venha Deus até ele, Deus que sabe tudo, e vai falar com Caim nessas palavras. Quando diz, Deus vai falar com Caim nessas palavras: onde está Abel teu irmão? Onde está Abel teu irmão? Deus sabia tudo. Outra vez costumo dizer, oportunidade de puxar os cabelos, cair em pranto, falar assim: Deus, fiz uma loucura. Tem misericórdia. Mas não vemos isto. É como se ele balançasse os ombros e dissesse: sou eu o guardador do meu irmão? Então, na verdade, até afronta a Deus. É quando Deus, então, vai falar sobre a sentença que lhe é dada. Agora maldito és, verso 11, desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. E seguem palavras. Deus profere contra ele a sentença: andarás vagabundo pela terra, fugitivo, lavrando a terra não te dará mais a sua força. Muito bem. Agora vejamos juntos a expressão do verso seguinte, verso 13. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Peço aos irmãos que leiam comigo de novo esse verso. Todos juntos? Vamos ler? Então disse: é maior a minha maldade. Paremos. É nesse verso mais que está o nosso assunto. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Em que outras palavras eu poderia falar isto? Seria como que dizer: o que eu fiz, nem Deus tem jeito de consertar. Paremos e pensemos nesse ponto. Uma transgressão tão séria, tão forte,
algo que nunca tinha acontecido na face da terra. Alguém matar alguém, mais do que isso. Alguém matar seu próprio irmão inocente. Mais ainda se soma a desconsideração para com Deus, desrespeito, afronta, tudo isso somado. E depois, o que eu fiz não tem perdão, é maior do que possa ser perdoado. Muito bem, irmãos, perdão. A palavra segue mais um pouquinho, quando Caim teme pela sua própria vida, e diz agora que estava numa situação difícil, porque qualquer que o encontrasse, iria matá-lo, para fazer justiça, porque ele matou o inocente Abel. Então quem o encontrasse naturalmente em um ímpeto de justiça, também o mataria. E Deus fala com ele: se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. É quando nós temos um ensinamento primeiro de que a vingança pertence a Deus. Ninguém tem direito de ser juiz nessa questão ou justiceiro nestas questões entre homens, porque o primeiro que sofre com isso é o próprio Deus. Mas muitos às vezes levam essas coisas de uma forma incorreta e leviana, porque a palavra vai mostrar mais à frente, na descendência de Caim, que existe alguém chamado Lameque, da descendência de Caim, que transgride, continua avançando em transgressão e passa até a se gloriar nas suas transgressões, e nesta vanglória chega até a dizer: se alguém quiser vingar o mal que eu fiz, será castigado 70 vezes mais. Como diz a palavra? Vamos ver em detalhes. Indo mais à frente nessa narrativa, verso 24: porque 7 vezes Caim será vingado, mas Lameque 70 vezes 7. Lameque levou para o outro lado. Ninguém pode vingar a Caim. Eu fiz muito mais, então ninguém pode comigo. Como que chamando a uma impunidade, ou como se Deus não fosse juiz dessas coisas. E por Deus tardar, também Provérbios diz sobre isso, o coração do homem sempre é inclinado a continuar errando. As pessoas faltam com Deus, falham, transgridem, pecam, não são fulminados, e vai deixando, achando que não tem importância continuar fazendo o errado, e não compreende que é misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, que vai acompanhando os fatos, é a pessoa numa expectativa de que venha a se arrepender. Porque assim como Deus falou com Caim no princípio, eu creio, e Jó fala sobre isso, em Lamentações também encontramos palavras assim, que Deus visita-nos até quando nós estamos dormindo, e ali sela a sua instrução. Então, Caim ouviu a palavra de Deus, a orientação de Deus. Lameque com certeza também teve da parte de Deus uma orientação, assim como todo ser humano na face da terra, ainda que errado, transgredindo, Deus de alguma forma está estendendo uma oportunidade. Por que uma oportunidade? Oportunidade para se arrepender, oportunidade para alcançar o perdão de Deus, uma mudança na sua vida. Mas voltemos. Palavra de Caim: maior é a minha transgressão que possa ser perdoada. Era tão grande a falta dele que não pudesse ser perdoada? Palavra de Deus ou palavra dele? Palavra dele.
não é de Deus. Voltemos na história, irmãos, e consideremos que já no capítulo 2, nós temos Deus criando o homem, colocando o homem no jardim do Éden. Ali temos aquelas duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a ordem de Deus é clara: pode comer de todo o fruto que está no jardim do Éden, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pode comer. No dia que comeres, certamente morrerás. Observe que, olhando por esta palavra, a lei e a sentença, não existe um espaço que se coloque ali oportunidade de arrependimento e perdão. No dia que comeres, certamente morrerás. Muito bem. Os fatos seguintes mostram um lado em que de fato temos Adão e Eva desobedecendo, comendo do fruto proibido, olham-se no espelho, modo de dizer meu, e veem que não mudou nada de si mesmo, a não ser que estavam nus. Cadê a morte? Não foi visível, mas ao mesmo tempo sabemos que houve uma morte. Quando logo depois Deus, na visitação que faz, na consequência ou sequência dos fatos, lança-os fora do jardim do Éden e eles estão impedidos de participar da árvore da vida. Se eles estão impedidos de participar da árvore da vida, é porque estavam na situação de não poderem ter vida, ou então o fato de já estarem mortos. Não tem parte na vida, não tem parte. E passados séculos, que naquele tempo demorou bastante, com 930 anos, Adão veio de fato a falecer. Aí ficou notório de que o erro teve a sentença já cumprida. Adão morreu. Mas observe nesse meio tempo, há alguma palavra de perdão da parte de Deus para Adão? Sim ou não? A palavra não encontramos no registro bíblico, nesta parte. Mas observe a misericórdia de Deus e já o ensino. Tendo transgredido, estando espiritualmente mortos, desligados de Deus, desligados da vida, desligados da árvore da vida, expulso do jardim do Éden, Deus, entretanto, olha para eles, pobres coitados, estão se cobrindo com folhas de figueira, e Deus proporciona para eles uma veste especial. Que veste? Pele de animal. Para Deus cobrir Adão de uma cobertura mais adequada, misericórdia de Deus para com eles, mas observe que para isso houve necessidade da morte de um animal inocente. Perdão não está falado, mas nós vemos que há um cuidado ainda de Deus para com Adão e para com Eva. Ainda lembrando da promessa de que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ainda que a serpente iria lhe ferir o calcanhar, mostrando que haveria uma situação em que ali a tentação que levou ao pecado, o tentador que proporcionou um engano a Adão e Eva, seria então repreendido de uma forma mortal, e a transgressão de morte caiu sobre, vamos dizer assim, também Satanás. Sua cabeça será esmagada. Observe na sequência, não há mais palavra de Deus com Adão, mas quando vem Abel e Caim, nascem, crescem, de alguma forma têm entendimento ou conhecimento da existência de Deus,
e vão buscar o seu favor através do sacrifício, uma oferta apresentada a Deus. Aí eu volto e pergunto: de onde veio esse conhecimento? De onde veio esse conhecimento? Naturalmente, podemos entender que Deus pode ter falado com Abel, pode ter falado com Caim, ou então Adão e Eva, na experiência que tinham, passaram para eles a situação, e ficou ligado ao fato: um sacrifício para agradar a Deus. Aí que eu quero colocar, não está escrito perdão, mas ficou no ar a ideia de que recuperar o que foi perdido, alcançar o favor de Deus, ser agradável a Deus outra vez. Muito bem, Abel oferece uma ovelha, Caim oferece frutos do campo. Aí fica o X da questão: Abel foi aceito, em outras palavras, estava agora agradando a Deus, alcançou reconciliação com Deus, contato com Deus? Muito bem. Caim não. Por que não? Aí vamos começar a entender. Caim ofereceu alguma coisa da terra para Deus, enquanto que Abel ofereceu algo que não é próprio dessa existência. Ofereceu vida. Ofereceu vida. Então essas colocações vão sendo feitas progressivamente na Bíblia para ensinar a humanidade. Hoje nós estamos bem avançados, milênios já de informação bíblica, Deus falando com o homem. Por isso que Paulo fala bem claro: na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, e Jesus na cruz disse: está tudo consumado. Voltemos. Passa-se os tempos, vem depois Moisés, aí vem um ensinamento bem claro, bem claro. Quando nós temos em Levítico, por exemplo, tendo Moisés dado a lei, tal qual Deus deu a Adão uma lei no jardim do Éden, ficou também colocado: aquele que transgredir será amaldiçoado. Aquele que transgredia a lei, Moisés dizia, é morte. Aí temos essa situação que depois próprio Deus fala em Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. Se olharmos assim, não tem saída para o homem. Mas observe que a própria lei já coloca termos. Quando instrui o israelita a que, se houve transgressão, chegue-se a Deus com o sacrifício da expiação do pecado. E o que era o sacrifício de expiação do pecado? Era outra vez um inocente, no caso um animalzinho, era levado ao altar, sua vida era derramada diante de Deus. Mas para isso há ações que mostram que aquele que chegava contrito diante de Deus, querendo alcançar o perdão, a aproximação ou reaproximação de Deus, ou reconciliação, tinha que impor as mãos sobre o animal e confessar os seus pecados, como fazer um processo de substituição. Então há um perdão, mas um perdão de uma parte, e a lei não deixa de ser cumprido, porque a alma que pecar esta morrerá. Uma morte vamos dizer assim, efetuada, acontece, porque houve uma transgressão. Mas na substituição morre o substituinte, e o substituído sai livre, perdoado. Tanto que a palavra da lei é essa: oferece o sacrifício de um animal, esse, aquele ou aquele outro, desta forma ou daquela. Deus é detalhista em Levítico. E depois diz: e lhe será perdoado o seu pecado. Isso era tão forte que Deus depois vai falar sobre o dia da expiação.
em que com um sacrifício em um dia do ano, no dia 10 do 7º mês, dia da expiação, ali haveria um sacrifício por todo o povo de Israel. E com esse sacrifício, todo o povo teria o perdão dos seus pecados. Agora observem, um dia, um sacrifício e o perdão para todos. Todas as coisas vão aos poucos sendo colocadas por Deus e apontam sempre para Cristo Jesus, que com um único sacrifício, com sua morte, estava substituindo todos nós. É a palavra de Isaías, quando fala bem claro, ele na verdade foi moído pelas nossas transgressões, o castigo que deveria vir sobre nós caiu sobre ele, e nós fomos sarados, ou usando a palavra agora, perdoados. E esse processo continua em todo o tempo da vigência da lei, e Deus sempre falando claro: houve transgressão, a morte. A palavra de Caim, quando ele disse que era maior a transgressão dele do que poderia ser perdoado, ele estava longe do plano que Deus apresentava de salvação. Em vez de ele afirmar, ele deveria perguntar: Deus, meu pecado não tem perdão? Ou outra forma, meu Deus, o que pode ser feito para eu ser perdoado? Não, ele já entrou logo recusando qualquer alternativa de benignidade, misericórdia de Deus para com ele. E diz logo que não tem perdão para ele. Uma infelicidade. E nós precisamos ter cuidado em dois aspectos, porque de fato, há transgressões para as quais já não há mais perdão. No caso de Caim, voltemos, ele errou uma vez, errou duas vezes, errou mais vezes, mas em todo esse tempo era um processo de oportunidade para ele alcançar o perdão. Mas uma vez que ele fechou as portas, não deu atenção às várias oportunidades que Deus lhe deu, não resta mais condições para perdão. Não existe mais condições para perdão. Acabou. Aí nós temos a palavra que Jesus disse: aquele que pecar contra o Pai, contra o Filho, tem perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo já não tem perdão. Palavra de Hebreus, quando diz: se pecarmos voluntariamente, já não resta mais sacrifício para perdão dos pecados. Então há situações em que a transgressão, de fato, pode-se dizer, não há mais perdão. Mas não há mais perdão porque todas as oportunidades da misericórdia de Deus foram rejeitadas. Todas foram rejeitadas. Deus não condena alguém assim. A sua misericórdia leva Ele mesmo a vir ao encontro ao necessitado e dar mais oportunidades. Aí é a palavra que diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que se converta e venha a ser salvo. Palavras diferentes. Palavras diferentes. Mas entendamos, a lei dada é dada. Se transgredir, é falta. E não tem o que conserte isso, a não ser a alma que pecar, esta morrerá. Só que da parte de Deus tem a possibilidade. Ele toma o nosso lugar e perdoa-nos, ou paga pela nossa transgressão. Agora, irmãos, aí está um mistério. Quando Jesus veio a este mundo,
João Batista falou bem claro que ele, Jesus, era o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Quando Jesus veio e morreu na cruz do Calvário, ele perdoou quais pecados? De todos. Não é só dos arrependidos, não. Na verdade, de todos. É um mistério da justiça de Deus. Ele fez o homem, um homem que transgride, e ele mesmo, como fiador responsável por esse homem, ele mesmo paga pelas suas faltas, pelas suas transgressões. Perdoa dizer dessa forma, é como se nós não tivéssemos cobrado de ninguém que erra, porque todos já estão previamente perdoados. Só que, cuidado, tem uma diferença. O direito de vida eterna, o benefício do perdão para a eternidade, só pela fé em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, já foi dado pelo mundo inteiro. Mas aí vem a condição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que é um mistério grande da parte de Deus na morte de Jesus. Ele morreu por todos, ele não morreu pelos que creem, ele morreu por todos. Mas o benefício dessa morte expiadora vai se mostrar em vida eterna para aqueles que creem nele. Por isso temos a parte da ressurreição. A ressurreição é declaração de salvação, vamos dizer assim, para aqueles que creram. Só para os que creram. Aí tem um mistério da justiça de Deus, que em Romanos se fala no capítulo 5. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Agora intervém o próprio Deus e faz que nele, que se faz homem, um homem, outra vez, por um ato de justiça, todos sejam beneficiados e tenham a oportunidade da vida eterna. Esse é o grande perdão de Deus. Por isso que lembremos na cruz do Calvário, quando Jesus sobe na cruz do Calvário, estando ali, seus algozes fazendo aquela injustiça tremenda de matar o próprio Criador, a palavra de Jesus é perdão. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estão perdoados. Anás, Caifás, Judas Iscariotes, os romanos e muita gente, considerando o lado dos seus opositores, sacerdotes, príncipes do povo e os gentios. Do outro lado, estão perdoados até aqueles que eram amigos, as Marias que estavam ali, João, os discípulos que estavam olhando só de longe. Perdão para todos. Mas na ressurreição, quem é que vai desfrutar da vida eterna? Deus não vai imputar falta em Caifás, Anás, nos romanos, porque ele já perdoou. Mas também ele não vai dar a vida eterna, porque a vida eterna é para aqueles que lhe obedecem. Outra expressão. É um mistério muito grande. Por isso que ninguém tem direito de ser juiz de coisa alguma. Ninguém. E por isso que Davi, quando falhou, ele pôde dizer: tão somente contra ti, pequei. Ele não foi pedir perdão para a viúva do um, foi pedir perdão para o outro, para a família. Davi disse que pecou contra Deus. São fatos que podem ser analisados com mais cuidado, mais profundidade. É um mistério grande, muito grande esse aí. Mas, irmãos, vejo falar algumas vezes uma colocação assim:
Já ouvi alguém dizer assim que está escrito na palavra que se você for fazer uma oferta ao Senhor e lembrar de um irmão, vai até ele primeiro, conserta, depois vem trazer a sua oferta. Muito bem. Esse texto vão abrir em Mateus, no capítulo 5. No verso 22 começa este assunto. Podemos ler até o verso 21 para maior compreensão, completar o pensamento. Ouvistes, verso 21, que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Verso 22, Jesus falando: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca ou louco, será réu do sinédrio. Raca pode ser tolo também, tolo. Será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Se alguém disser a seu irmão raca, tolo, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. 23 agora. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E continua a palavra dizendo, 25, concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Concilia-te, verso 25, depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho. Peço para todos lerem comigo o verso 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. Podem ler comigo de novo esse verso? Portanto, paremos. Eu já ouvi muitos falar que, estando numa situação qualquer de adversidade com algum irmão, que tiveram orientação de ir ao irmão e pedir perdão, e que a pessoa poderia até ter dito: mas não fui eu que errei, foi ele, não foi eu que falhei, foi ele. E muitos têm essa ideia de que quando forem para casa do Senhor levar uma oferta e tem uma questão de um irmão, vai lá e pede perdão para ele, ainda que não deva. E eu estou entendendo que é incorreto essa afirmativa. O que diz a palavra aí? Verso 23. Se trouxeres a tua oferta ao altar. E depois? Quem é que tem alguma coisa? O outro. Então, na verdade, ele é devedor ao irmão. Se ele deve alguma coisa ao irmão, se ele ofendeu ao irmão, antes de ir levar a oferta ao altar, ele tem que consertar com seu irmão. Essa é a forma correta de entender esse fato. Aí vem a palavra: amar o próximo como a nós mesmos. E a outra palavra: como posso dizer que amo a Deus se eu não amo o meu próximo? Se eu estou devendo ao meu próximo, se eu falhei com ele, se ele tem alguma coisa contra mim, eu tenho que acertar primeiro com ele, para depois levar a minha oferta a Deus. Essa é a forma correta de entender. Tanto que consideremos Jesus. Quem que errou? Jesus, Deus ou o homem? O Criador ou a criatura? Quem que errou? A criatura. E quando Jesus vem, Jesus não vem assim: ó, me perdoa alguma coisa, vamos fazer paz. Foi assim que Jesus falou? De jeito nenhum. Quem errou foi a criatura.
ele vem e estende a mão, mas não toma culpa que não tem. Tanto que nós conhecemos uma expressão, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não levou em conta coisa alguma, e veio ao encontro do homem estendendo a mão. Ele não, digamos assim, veio acusar, cobrar, ele veio estendendo a mão para perdoar. A morte na cruz do Calvário é o Senhor se dando e não tomando uma situação de culpa. Isso precisamos ter cuidado. O correto é isso. Agora, não quero desfazer de alguém que algum dia possa ter recebido uma orientação de Deus, que possa ser de Deus mesmo, e pode acontecer que Deus fale com alguém, vai e peça perdão, irmão, faz a paz com ele lá, e que a pessoa pode dizer assim: eu não fiz nada, não devo nada. Ele vai e faz. Que Deus possa fazer isso. Se ele vai pedir esse perdão, porque Deus vê que neste há a mesma qualidade de falta que no outro. Se não é para com o irmão, é para o próprio Deus. Irmãos, estão me entendendo? Porque Deus não vai atribuir culpa a alguém, pedir perdão para outro quando não deva. Na verdade deve. Se não é aquele, deve a Deus. Ou então, até mesmo sem saber, pode ser que ele contribuiu e haja alguma culpa em relação àquele irmão em alguma questão que se levantou, ainda que tudo indica que é ele só que é o culpado, mas pode ser que uma palavra, um olhar, um gesto, alguma coisa já foi suficiente, não para criar paz, mas para que deflagrasse aquele estouro de erro do outro, e o outro ficou evidente, errou, e os outros são santinhos, mas Deus, analisando, pode achar alguma questãozinha de culpa. Portanto, a regra é: quem deve vai pedir perdão. Se não deve, não tem necessidade de pedir perdão de forma nenhuma. De forma nenhuma. A não ser que Deus oriente em contrário. E Deus fazendo isso, Ele tem a razão dele. E nós não temos razão em nada. Está claro isso, irmão? Porque muitos tomam como regra geral uma atitude que não é bíblica. Pode ser de uma orientação particular, em um caso específico, mas não é regra. Tanto que, digamos, alguém sofreu um dano tremendo por outro irmão, ele pode ir até o irmão, estender a mão, perdoando, não levando em conta, procurando a amizade, a reconciliação, como Jesus disse: Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. Ou como Estevão, sendo apedrejado, disse: Senhor, não imputes este pecado. Aí o perdão é dado voluntariamente, na procura de alcançar a reconciliação, a paz, e conquistar ou reconquistar o irmão, não só para a amizade própria, como para o próprio Deus também. São facetas diferentes que nós precisamos compreender. Porque vejo normalmente a pessoa não deve nada e vai por outra mão, perdoa. Sim, às vezes isso é necessário quando lá no nosso coração nós não temos certeza da nossa total inocência. Aí de fato vai pedir perdão pelo pouco, pelo que nada se sabe de que possa ter errado, ou que o outro tenha entendido que houve falha sua, ainda que você não compreenda, não enxergue. Mas não podemos entender que seja a regra geral. Eu não devo nada, mas vou pedir perdão para poder... não.
Por isso essa palavra. Deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Mas se sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti. Muito bem, irmãos. Nós temos neste assunto ainda um longo caminho a andar. Nós não vamos estar estendendo tudo agora. Na continuação deste estudo nosso, que não vai ser hoje, que o tempo não nos permite, nós estaremos observando depois, no estudo próximo, a palavra de Mateus capítulo 18, verso 21, quando temos aquela expressão de Pedro. Nós estamos abrindo as suas Bíblias, Mateus capítulo 18, verso 21. Então Pedro, aproximando-se de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7. E este será o nosso assunto numa oportunidade seguinte, noutra terça-feira. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.